A presença das mulheres no setor de tecnologia ainda é marcada por desigualdades significativas, tanto no Brasil quanto no cenário global. No país, elas representam apenas 0,07% do total de profissionais de TI, o que equivale a quase 70 mil mulheres, segundo o levantamento do Serasa Experience. Apesar disso, dados da Brascom mostram que houve avanço. Elas ocupam 39% dos cargos no setor de tecnologia da informação e comunicação, com crescimento médio de 7,7% ao ano nos últimos 3 anos. Globalmente, a situação também reflete disparidades. Embora as mulheres correspondam a cerca de 25% da força de trabalho em tecnologia, elas ainda enfrentam barreiras para alcançar cargos de liderança e igualdade salarial. Iniciativas de inclusão, programas de capacitação e políticas de diversidade têm sido fundamentais para reverter esse cenário e ampliar o protagonismo feminino na inovação e no desenvolvimento da tecnologia. E, claro, temos exemplos inspiradores de mulheres muito fortes no nosso ecossistema. Quer saber mais sobre esse assunto e aprender com elas? Então embarque com a gente nessa jornada. O Adentro Labs está no ar. Olá, bem-vindos ao Adentro Labs, o podcast da Adentro que explora as tendências tecnológicas e os desafios que moldam o futuro dos negócios. Temos um episódio muito especial hoje que traz uma conversa que é urgente, necessária e inspiradora. A presença e o protagonismo das mulheres na tecnologia. Apesar dos avanços, as mulheres ainda representam apenas 13,3% dos estudantes em cursos de computação e 21,6% na engenharia, segundo a CNI. No mercado de trabalho, elas ocupam 39% das vagas em tecnologia, mas apenas 29% nos cargos de liderança. A boa notícia é que esse cenário está mudando e muito graças às mulheres que desafiam os padrões e abrem caminhos. E para essa conversa super inspiradora, temos aqui 2 convidadas bem especiais, que são referência nas suas áreas. Silvia Somenzi, fundadora e CEO da Solucione Gestão e Consultoria, e Letícia Araújo, profissional da área de tecnologia, com trajetória inspiradora. Então, sejam muito bem-vindas, se me permitem, gurias, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Então, Obrigada. É um prazer estar aqui. Então, Silvia, né, conta para nós assim, um pouco da sua carreira aí, já com a Solucione aí de 22 anos, né? Isso, longa uma história, né, inspiradora aí. Eu tive contigo lá naquele teu começo, lá bem... Já tinha acontecido já um pouco da Solucione. Mas conta aí como foi, né, teus principais desafios lá no começo, né, com uma mulher empreendedora, né, esse mundo de tecnologia. Acho que é legal falar um pouquinho assim, sobre a trajetória, né? Porque eu fiz toda a carreira na área de tecnologia. Eu comecei como estagiária. Meu primeiro trabalho foi na Petrobras, em 1800. Não vamos falar em números. Né? Ah, não, aqui ninguém... Aí é ninguém, todo mundo aqui, todo mundo está escondendo números, esses números. Tal, né? Mas eu fui estagiária, depois eu fui dev, né? Programadora, na época a gente falava. Analista, coordenadora, gerente, diretora. Aí resolvi, né, colocar a minha empresa na rua, assim, no ar, né? Então, empreendedora e empresária, né? Agora, né, com 22 anos já de estrada na empresa, assim. Não foi fácil o início, né? Porque, na verdade, eu acho que o grande desafio não são os outros ou as coisas, é a ti mesmo, né? Tu tem que te desafiar, né? E lutar sempre contra ti mesmo, né? Para que tu sobreponha as barreiras, né? Então, eu acho que, para mim, a questão mais importante foi eu estar batalhando sempre comigo mesma. Devo fazer, não devo fazer, faço, ando, né? O que eu tenho que fazer? Então, isso acho que foi o desafio maior, assim, na minha carreira, na minha trajetória, né? E uma coisa que eu acho legal, assim, que desde o início, assim, muito jovem, assim, eu me liguei que era muito importante eu conhecer a mim mesma, né? Sabe a história do conheça a ti mesmo, do Sócrates, né? Eu acho que é uma coisa que faz muito sentido. Quanto mais tu te conhece, mais tu entende no que tu é bom ou excelente, né? E também no que tu é ruim, né? Tipo, precisa melhorar, né? E com isso tu vai aprendendo. Poxa, vou ser uma referência naquilo que eu sou excelente e aprender a melhorar naquilo que não é tão legal, ou sei lá, que eu posso desenvolver, né? Então, na verdade, os desafios foram sempre comigo mesmo. Eu tive que me desafiar o tempo todo, né? Enfrentar a mim mesmo. Eu acho que esse foi o maior desafio de todo o tempo. As coisas todas que aconteceram são naturais e elas acontecem. E quando a gente aprende a se desafiar,
e a enfrentar o que for preciso, né? Aí a gente vai e voa, né? Vai para onde quiser. Legal. E tu, Letícia, eu sei que tu tem aí tu te formou em administração com ênfase em análise de sistemas. Aqui nesta casa. Na PUC, a IS, né? Legal. Então, tem uma trajetória aí do mundo de tecnologia, né? Então, o que te motivou, né, para esse mundo tecnológico aí, né? Como te capturaram, né, para isso, né? Tu sabe que sempre que me perguntam isso, o pessoal fica surpreso com a resposta, né? Então, eu comecei a estudar tecnologia em 91, né? Já estou me entregando aqui, não era para falar números, mas ok, né? Falei. Mas por pura falta de oportunidade. A minha família era muito humilde, eu sou do interior do estado, e eu tinha uma bolsa de estudos que só ia até a 8ª série naquela época, né? E o meu pai não tinha formação nenhuma, nem a minha mãe. Meu irmão, ele disse para o meu irmão mais velho, procura um lugar onde a tua irmã possa fazer o 2º grau, né? Que seja gratuito. E aí meu irmão disse, bom, das opções que temos aqui na cidade, a melhor delas é o Colégio Técnico Industrial, que hoje seriam os institutos federais, né? Sim. Então, eu estudei para fazer uma prova, um processo seletivo, naquele ano eram 14 por vaga, e só tinha 3 opções de curso. Ou fazia eletrotécnica, ou refrigeração e ar-condicionado, ou um tal de processamento de dados. Então tá, né? Vou me matricular, vou me inscrever, estudar e vou fazer esse tal de processamento de dados. E aí foi assim que eu entrei para a área de tecnologia. Totalmente. Talvez se a minha família tivesse condições, eu teria concluído o 2º grau numa escola normal e sei lá o que eu teria feito, como é que teria sido a minha vida, né? Mas eu me apaixonei pela lógica, né? Então, meu primeiro estágio foi desenvolvedora de sistemas, né? E de lá para cá eu não parei, né? Trabalhei como desenvolvedora, como analista de sistemas, implantando RP, implantando sistemas. Desde o início, então, já fui para essa área mais da área de dados, sistemas, né? Sim. E aí, sim, nos últimos anos eu acabei tendo oportunidades e desafios para gerenciar a TI como um todo, né? Que é a minha ocupação atual, inclusive. Sim, né? a liderança. Isso, gestão de todo o time, né? E aí entra infraestrutura, segurança, dados, helpdesk, né? Sim. Mas foi assim que começou. Num acaso, assim, falta de... Uma necessidade, né? Uma necessidade. E eu gosto de contar isso porque para dar visão para aqueles jovens que estão em famílias de baixa renda, Sim. né? Que não têm plenas condições, né? Eu sempre gosto de contar isso como incentivo, né? Porque onde eu cheguei, né, a família que eu construí, onde eu estou hoje, foi graças ao meu estudo, né? Então, o meu pai não tinha estudo, mas ele sempre me incentivou muito a estudar, né? E sempre me incentivou muito a eu não depender de ninguém, né? Então, na visão dele, ele não queria que eu dependesse de homem, né? Sim. E isso gerou, acho que se eu tô aqui hoje, é graças a isso que, assim, todo esse incentivo que eu tive em casa, que não foi um patrocínio financeiro, né? Mas acho que foi uma questão muito mais, assim, de empoderamento, né? De se desafiar, de ir atrás do que a gente quer, né? Legal, até como a própria Silvia falou, né? De se conhecer a si mesmo, né? Enfrentar, né? Que é o enfrentamento a si mesmo, né? O de se desafiar-se, né? O tempo todo, né? Isso. Eu acho que essa é uma decisão que a pessoa toma. Em qualquer momento ela pode tomar. Não importa se até hoje não tomou, toma daqui para frente, ou se desde o início, né, da carreira. Sim. Mas quanto mais a gente vai nessa direção, né? Eu acho interessante essa questão de trazer essa referência, né? Quando eu era pequena, eu e a minha irmã, meu pai deu para a gente uma coleção de livros, assim, bem legal, né? Era livros da história, tipo História do Mundo, assim, uma de plantas, uma de animais e uma de planetas. E a gente estudava aquilo, eu e minha irmã, que nós temos menos de 1 ano de diferença, praticamente gêmeas, né? E a gente ficava tomando uma da outra, né? Qual é o planeta? Qual é o 3º planeta? Qual é o 5º planeta? Aquelas coisas assim de criança, né? E a gente estudava e lia, achava legal estudar, assim. Então, quando a gente ia para a escola e tal, né? Era uma coisa legal de fazer, assim. A gente não tinha problema, assim, se interessava pelas coisas, era legal, né? Então, às vezes, a gente não tinha tantas coisas, não eram tantos livros, tantas coisas assim, mas a gente
usava muito isso, trabalhava muito isso, assim. Isso ajudou a desenvolver aquele senso de tu querer descobrir as coisas, né? O desconhecido e tal, Sim. né? E aí despertou vários interesses, né? 2 interesses para mim que foram muito importantes para decidir pela área de tecnologia, Star Trek. Né? Incrível, né? Star Trek, né? Trek, né? Vida longa e próspera. E aí também Star Wars, né? Era uma coisa assim sensacional. Tu olhava, nossa, aquele mundo é muito interessante e tal. E aí surgiu a oportunidade, né, de me inscrever em informática, né? Ou ciências da computação na época, né? Enfim, bem legal. Acho que isso é bacana. E assim, pegando assim essa parte assim que realmente hoje em dia, né, tem com SG, né, fala muito de inclusão, né, cultura organizacional. Como é que vocês enxergam assim, o papel das organizações, né, numa construção de ambientes, né, mais inclusivos e equitativos, né, para as mulheres, né, principalmente falando do ponto de vista de tecnologia, né, que é um setor realmente hoje que ele é dominante por setor masculino, né? Sim. Como é que vocês veem isso hoje? Tem um papel fundamental das organizações? Com certeza, é um papel, acho que fundamental, assim, desde escrever como que vai divulgar aquela vaga, por exemplo, desde o processo de recrutamento e seleção, né? Então, eu, por exemplo, faço questão de revisar quando a gente vai divulgar uma vaga e cuido para não usar os pronomes no masculino, né? Vamos reescrever isso de forma a não dizer que é um profissional, né? Um coordenador, uma vaga para coordenador, não, é uma vaga de coordenação, Sim. né? Então, são pequenos detalhes, né? Mas passa muito também por ter um ambiente de escuta dentro das organizações, um ambiente de respeito, né? Então, eu já estive em salas com muitos homens batendo na mesa, falando palavras de baixo escalão, que eu acho que é desnecessário num ambiente profissional, né? Ou então, eu já passei por situações onde eu fui desconvidada de um determinado comitê porque não se sentiu à vontade de falar linguagens, né, inadequadas na frente de uma mulher. Então, ao invés de mudar a linguagem... De usar uma linguagem corporativa. Ao invés de usar uma linguagem corporativa, né? desconvida a mulher da reunião para que os homens possam se sentir mais à vontade. Então, para mim, isso é fundamental as organizações trabalharem isso em todos os níveis hierárquicos, né? E aí, claro, também a gente pode pensar em benefícios, né? A gente, por exemplo, nós sabemos, né, que a nossa sociedade é machista, então quem é que majoritariamente vai a reuniões de escola dos filhos? Quem é que majoritariamente leva os filhos quando estão doentes ao médico? As mulheres, né? Elas ficam com essa conta. E aí o que as empresas machistas fazem? Não vou contratar mulher, porque ela vai precisar se ausentar mais. Ou então cuidar processos de entrevistas, né? Aquela pergunta, né, Silvia, que sempre fazem para uma mulher e não fazem para os homens. Eu até sei qual é que é. Né? Qual é a pergunta, né? Quando teu filho ficar doente, né, com quem tu vai deixar? Mas não perguntam isso para os homens. Então, assim, eu acho que o papel das organizações é fundamental, porque tem que mudar esse pensamento, né? Tem que revisar suas práticas, né? Sim. Se já não são práticas discriminatórias, né? Sim. Quando eu fundei a Soluzione, né, então, eu sempre quis trazer um olhar assim... Eu não me preocupei muito com a questão da inclusão, até pelo fato de eu ser mulher, né, então já não fazia muito sentido, né, e tal. Não foi foi nesse contexto, assim, né. Mas sempre com três vamos dizer assim, pilares que para mim fazem todo sentido, que primeiro, tu ter foco na entrega, né, então... Quem vai estar atuando com a gente tem que ter foco na entrega. Vamos entregar bem, o que tem que fazer com consistência, né? E legal surpreender o cliente, mas se tu não entregar o que precisava, que diferença faz, né? Tá ali, ai, que linda a tela, né? Tal, né? Tô brincando, né? Mas vai. Outra coisa que é importante, transparência com timing, né? Transparência funciona, poxa, às vezes tu tem problemas que vão acontecer, alguma coisa vai estourar, vai dar problema, vai dar rolo, vai não sei o quê. Bota na mesa isso antes de acontecer, não depois, para dizer, olha, o que aconteceu sexta eu já sabia, hoje é segunda, né? Não, né? Então, trabalhar com esse norte, assim, de entender o impacto das coisas que faz para os outros, né? E em si, né? Enfim, no contexto, naquele todo que tu tá atuando. E atuar com muita empatia, assim, né? Com uma excelente comunicação. Saber se colocar no lugar dos
dos outros, né? Porque a grande dificuldade, eu acho que o mercado tem e que não entende, é porque as pessoas não se colocam no lugar dos outros. Então, às vezes, desde tu tá de mal, alguém tá de mau humor porque aconteceu alguma coisa que não tinha nada a ver com o trabalho, né? Pode ser, ou a pessoa não tá se sentindo legal porque acontecem essas circunstâncias que são, pô, né? Não vou nem comentar, né, sobre esse contexto, assim. E aí, juntando essas três, esses aspectos, assim, essas dimensões, essas frentes, eu entendo que tu consegue construir uma empresa e um negócio que faça todo sentido. Porque as pessoas que vão estar vinculadas ao teu negócio, elas têm que ter esse entendimento também. Eu tenho que ser empático, me colocar no lugar dos outros, não só do cliente, mas dos outros, todos do time que eu estou atuando, para cima, para baixo, para todas as direções, né? A liderança também é uma liderança que às vezes ela não vai estar. Sei lá, o líder lá daquela consultoria, por exemplo, ele nem sempre vai estar no melhor dia, né? Então, saber entender isso e tal, né? Enfim, isso é importante. E aí, quando tu se coloca no lugar dos outros, tu, né, age dessa forma, uma coisa que é legal é que não faz diferença quem tu seja, tu trata todo mundo igual, né? Porque tu entende que faz sentido nesse contexto. Então, por exemplo, lá na minha empresa, eu quero trazer esse lado que é o lado da empreendedora, assim, da empresa, né? De uma empresa de consultoria, de serviços, por exemplo, que é o nosso caso, né? Então, por exemplo, assim, a gente tem uma estrutura que ela é... Eu não gosto, assim, daquela estrutura hierárquica, né? Sei lá, tem 300 chefes e dois lá embaixo, né? Para uma tripa, assim, né? Gigante, não. Então, a gente tem um modelo meio circular, que é diferente, assim, né? Nós temos 5 lideranças dentro da empresa. Eu que sou a CEO. Aí tem a head de LGPD e governança, que é a Viviane, a Rosane, que é a head de gestão e consultoria, a Jaque, que é a head de processo, que tem a ver com os nossos serviços, e o Ricardo, que ele é head de relacionamento com o mercado. Então, nós somos, né, em 5, então, né, faz a conta, 80% são mulheres que lideram o negócio, né? O meu negócio é assim, né? Então, e aí a gente tem 45% do nosso time são mulheres, né? Tem, dependendo do contexto, os que estão na ativa no momento, assim, né? E tal, né? Mais ou menos esse o número, assim, que é um número ótimo até, né? Se tu pensar em relação ao contexto, mas é baseado, no nosso caso, em relação à competência e à identificação com os valores, né? Então, é muito importante quando, por exemplo, alguém que vai procurar alguém, não importa se é jovem, se já está no mercado há um tempo, quer mudar de carreira, quer crescer na carreira, que primeiro vai em alguma empresa que esteja conectada com os valores pessoais, porque se os valores são desconexos, não vai funcionar. Então, vão acontecer circunstâncias, tu tem que enfrentar tudo no mercado, né? Mas se isso é muito importante, tu às vezes tem que passar por situações que não são legais e faz parte da vida, nem tudo vão ser flores, né? Então, é importante tu ter essa conexão, né? Que tenha essa sintonia, né? E se não tiver legal, muda de lugar, busca outro lugar que seja um lugar que faça sentido para ti, né? Quanto a estar aberto, assim, no nosso caso, a gente sempre olha a questão da formação, da competência, do skill, e a gente avalia em três linhas três dimensões, né? Uma dimensão comportamental, uma dimensão técnica, se a pessoa, para aquele contexto, ela tecnicamente está preparada, sem distinção, para nós interessa a competência, né? Sim. Não importa, né, o que a pessoa, gênero ou qualquer outra questão. A outra questão é a questão comportamental, né? Poxa, tem que levantar a bandeira antes do tempo. A gente tem todo um programa de governança, por exemplo, alguém para ser entrevistado por mim passa por 4 pessoas antes, inclusive uma psicóloga, né? Para até chegar a mim, vamos dizer assim, conversar, para daí a gente, né, evoluir, né? Então, assim, o comportamento, ética, sabe? Se preocupar com os outros, saber se colocar no lugar dos outros, porque tu vai trabalhar em equipe, né? Tanto com o cliente quanto, por exemplo, dentro de casa, com outras pessoas. Você não vai deixar ninguém na mão, né? Eu não gostaria que ninguém deixasse na mão. Por que eu vou deixar alguém na mão? Não faz sentido, não tem pé nem cabeça. Opa, perdão. E aí a outra questão é a questão de impacto no resultado, porque aí, como empresa, a gente também precisa ter resultado no negócio, né? Porque um negócio que não tem resultado, ele não se sustenta, né? Não, sim. E então a gente tem que garantir esse contexto. Eu não sei, foi nessa linha assim que eu entendi. Tá, não, legal. Mas assim, pensando assim, hoje, né, mercado, né, corporativo, né? Vocês já viram algumas assim, práticas ou políticas que já ajudam, né, que fazem a diferença na retenção e na atração, né, e valorização das mulheres na área de tecnologia? Já viram algo na prática, assim, ou políticas que fizeram valorizar isso? O que eu observo não é a realidade
assim, das organizações pelas quais eu, né, trilhei até agora, mas assim, o que eu observo que empresas vêm fazendo, né, e a gente tem bons exemplos aqui no Rio Grande do Sul, são, por exemplo, vagas afirmativas, né, tanto para mulheres quanto outros marcadores de diversidade, né, porque quando a gente está falando de equidade de gênero, da questão de gênero é um dos marcadores de diversidade, a gente tem outros, né. Eu acho que é algo que pode funcionar, a questão de benefícios flexíveis, ter um pouco de flexibilidade, né? Eu acho que um clima organizacional favorável, eu acho que ajuda a reter e a atrair, né? Pessoas diversas, né? Então, é o que eu vejo, assim, que as empresas têm feito na maioria das vezes, né? Uma coisa que eu acho legal, né, é, por exemplo, que nem a gente participa de um grupo, que é o Grupo Mulheres da TI da Sucesso, né, que está há muitos anos, assim. E até foi por isso que eu convidei vocês. Exatamente, né? que é de lá, né, que a importante gente esse movimento, acaba, né, das mulheres na TI, né. E eu acho legal, assim, porque uma que tu pode conversar a respeito das questões, né? Trazer diversos pontos de vista, porque às vezes não existe vilão, não existe mocinho. Existe um mercado que tem, né, uma forma de atuação e que a gente muda ele quando a gente une forças e traz exemplos, a gente traz referências. Sim. E a gente mostra outras soluções que não são aquelas mesmas de sempre. Porque aquela coisa assim, se tu vai fazer sempre a mesma coisa, tu vai ter que ter sempre o mesmo resultado. Se tu vai reclamar sempre da mesma coisa, o resultado no final vai ser sempre a mesma coisa, né? Então, essas mudanças são legais. Aí o que eu vejo, por exemplo, em vários eventos, aí a gente vai para várias cidades no Rio Grande do Sul, eventos específicos, eventos direcionados até eventos internos, eventualmente, sim, né? Se faz também, é legal. E aí a gente traz pessoas do mercado, da comunidade e tal, né? Tanto para participar como para palestrar, para participar de painéis ou assuntos que sejam relevantes, interessantes, que aí tu mostra oportunidades diferentes, assim, né? Exemplos diferentes de carreiras diferentes e coisas que podem ser. E aí a gente sempre troca informações e as pessoas se conectam e daqui a pouco surgem oportunidades. A gente publica muita vaga, né, também no próprio grupo, que é uma forma de incentivar, né, e tal. Então, por exemplo, tem um indicador lá que a gente viu, Letícia, não sei se tu te lembra os números, assim, mas no início eram, sei lá, eu me lembro que num grupo de empresas ali que a gente estava focalizado, tinha um indicador muito baixo de presença de mulheres. E o nosso objetivo era chegar até 9%, uma coisa assim, não lembro direito. A presença nos times era algo em torno de... Estava abaixo de 20%. Isso, e nas lideranças estava em 6%. Isso, daquele grupo de empresas que respondeu, porque a gente acaba não tendo tantos indicadores, assim, sim, né? E aí, com o movimento próprio do grupo, teve já uma mudança significativa e expressiva. Então, desculpe que não temos os dados aqui, porque eu nem pensei, me lembrei disso agora, mas eu acho que isso é relevante para mostrar que às vezes tu precisa fazer poucos movimentos para fazer as coisas mudarem o rumo, entende? É muito mais atitude. Daí por isso aquela história assim do conheça-te a ti mesmo, porque eu acho isso assim, eu acho a maior sacada da história para quando a gente quer mudar alguma coisa, quer fazer alguma coisa diferente, mudar para ti, né? Eu quero dizer para ti construir teu caminho, né? Que aí tu entende e tu vê onde tu precisa te preparar mais e tu te prepara mais porque nem todo mundo é bom em tudo, né? Eu tenho coisas que são ótima, excelente, tem coisa que eu sou assim, eu sou excelente, é difícil, tem uma que outra coisa ali que eu acho que é difícil, né, tipo, quando eu tô em ação ali, é tiro certeiro, sendo alto. E tem coisa que eu sou muito ruim, mas muito ruim mesmo, e eu sei disso, né, então eu não sou a melhor pessoa para estar naquele contexto, para tratar daquela forma, se eu tiver que atuar, né. Sim. Quando tu conhece isso, aí tu direciona a tua força e teu esforço também. E aí quando tu começa a trabalhar isso desde jovem e entender onde é que eu preciso melhorar, poxa, eu sou meio tímido, eu não vou me candidatar para uma vaga, ou aquele velho indicador, né? O homem, sei lá, 60%, nem lembro direito, né? Mais ou menos 60%, se ele tá preparado 60% para uma vaga, para uma oportunidade, ele vai. A mulher tem que ter mais de 90%, né? Senão ela nem se candidata, né? Então tu rompe os padrões quando você não vou também, entendeu? Por que não, né? Vou lá, né? E aí tu fica... não fica tanto na expectativa de que as coisas mudem por ti, mas tu muda as coisas por ti mesmo. Sim, na verdade é por ti mesmo. Entende? Aí tu faz, sabe? Eu acho que essa é a sacada, assim, né?
Claro que o movimento ele vai ajudar e vai fazer mudanças, mas se tu estiver sentado na cadeira e quiser que alguém traga de bandeja, isso não vai acontecer. Né? É muito importante, né? A questão da representatividade, Sim, né, Silvia? Sim. Então, assim, nem todo mundo traz essa força, assim, de casa, sabe? Tem essa base da família, né? Então, por exemplo, poxa, meu pai não tinha formação nenhuma, mas foi um grande feminista. Né? Mas eu vejo assim... empoderou, na verdade, né? E eu vejo, assim, dentro dessas nossas jornadas, desses nossos vários painéis, como é importante, né? Mostrar isso. Principalmente para jovens, né? Que estão ali pensando o que vão fazer da carreira, nos verem nas nossas posições, né? Apesar das dificuldades, apesar dos desafios, né? Nos verem nessa posição. Porque, às vezes, não é na família, não é com o professor que encontra esse incentivo, né? Sim. Alguém te dizendo, vai lá que tu consegue, né? Te esforça que tu consegue. Sim. Às vezes é um desincentivo que tem em casa. Olha, isso aí não é coisa para mulher, isso é coisa para homem, né? Sim. Porque a gente sabe que todos os lares são representações da sociedade. Se a nossa sociedade é machista, a gente tem machista na maioria dos lares do Brasil, né? Então, precisa, assim, eu acho que é muito importante a gente fazer esses movimentos todos e para que mais mulheres se vejam representadas, né? Sim. Para que nós possamos ser um exemplo, né? Eu não sei se você sabe, mas tem um número X, né, de empregados que as empresas têm, que a partir disso elas são obrigadas, né, mensalmente divulgar os relatórios de quantidade de pessoas que são masculinas, femininas, né, e também a equidade salarial, né, do Ministério Público do Trabalho. Né? Então isso é uma obrigatoriedade. Não me lembro de número... A partir de quantas pessoas, quantos funcionários tu tem, tu é obrigado a apresentar isso mensalmente. Sim. Mas, claro, isso é um movimento do governo. Né? Tu tem um X, mas algo que eu tenho visto bastante e que funciona melhor ainda, né, do que o governo, sim, são as debêntures incentivadas do ESG, que fazem com que tu apresente relatórios de conformidade, de equidade salarial e de distribuição feminina, de liderança feminina. Inclusive, a gente tem um fornecedor nosso que teve uma gerente que foi promovida a diretora na semana que ela saiu de licença maternidade. Então, né, muito mais... Claro, tem as competências ali dela, ali nesse cargo de diretora, mas... É importante, né? É importante ter essa visibilidade, né? Das empresas estarem engajadas nesse mundo. E aí, quando tu nos perguntou assim, o papel das empresas, né? Por exemplo, isso não vem ao natural, né? Nem todo mundo tem essa consciência. Então, assim, a empresa que estabelece metas, por exemplo, tem que ter tantos % de mulheres na gestão, tem que ter tantos % de mulheres, o número de candidatos que eu tenho que avaliar tem que chegar na final um homem e uma mulher. Esse tipo de prática vai ajudando a mudar um viés que a pessoa não tem consciência de que ela tem. Né? Sim. Né? Não, entendo. Tem um viés que daqui a pouco tu não tem consciência que tu tem. Né? O problema é que o nosso funil, hoje, do ponto de vista de tecnologia, né? A quantidade de mulheres que entram na área da educação para estudar em tecnologia já é baixa. Já. Então, por isso que a gente tem várias ações, né? Na frente base. Exatamente, né? Que é a frente que a gente está, né? Que é apresentar a área, né? Apresentar a área de tecnologia e todos o seu portfólio de oportunidades para que jovens e mulheres vejam que elas podem atuar. E eu sempre faço uma comparação com a minha situação de uma família muito humilde. Porque eu digo assim, uma menina, né, que está ali nos seus 14, 15 anos, ela sabe o que o médico faz, o que o bombeiro faz, o que o policial faz, o que o advogado faz, mas ela já teve contato com algum profissional de tecnologia? Né? Hoje em dia a gente sabe que essa pessoa tem acesso ao celular, né? Mas qual é a forma que ela tem de conviver, de bater um papo com alguém que trabalha na área de tecnologia? Não tem, né?
Não tá ali em todos os lugares. É diferente do motorista de ônibus, do bombeiro, do policial, do médico, né? Sim, apesar da tecnologia estar em qualquer lugar. Até no caminho para cá, eu estava falando com minha colega, né? Que a tecnologia hoje está em qualquer lugar. Eu acho... Sim, mas eu digo assim, só para apresentar esse leque de oportunidades que tem na área de tecnologia... É um, né, dos propósitos da frente base, né? Exatamente, isso faz diferença. Desmistifica, né? sabe? Senão ficam achando que quem trabalha com... E eu escuto isso, porque, né, dentre as minhas várias redes de contatos, né? Tu trabalha em que área? Então tu é nerdzona. Sim, não faz então, nem... já tem aquele estereótipo, né? Que quem trabalha com tecnologia é muito nerd, é muito bom com números. Alguns são, né? Não devo admitir, né? Mas não é o caso. Desmistificar, dizer que sim, se tu te esforçar, se tu for atrás, tem oportunidade para todo mundo, né? E pegando assim esse ponto, assim, né? Saindo, na verdade, um pouco do ponto da tecnologia, mas falando assim da liderança feminina e a sua representatividade, né? Vocês acreditam, né? Obviamente, eu acredito que sim, né? Que a liderança feminina... Pergunta aí quem te diz. Não, isso aqui eu já posso dizer que sim, tá? Vocês acreditam que a liderança feminina traz uma abordagem diferente para a inovação e a gestão das equipes? Sim, eu acho que... Essa eu já sabia. Isso sim. Isso aqui é sim, entendeu? O que eu acho legal nesse contexto, assim? Eu acho que a diferença... Sem emoção, gosto de falar. Eu vou te falar, quando assim, a Silvia me cobrava lá, quando eu fiz um projeto com ela, meu Deus, olha, sai da frente, entendeu? Lá vem o trem, entendeu? Ela vai cobrar, olha, esteja com tudo pronto. Né? Vai montar todo mundo, senão vai morrer, né? Aquela coisa dramática, né? Não, tranquilo. Mas assim, eu acho que o que as mulheres têm de diferença, até porque a minha opção de ter lideranças femininas, vamos dizer assim, né? As mulheres, né, na liderança do negócio, assim, né? Principalmente da execução, grande parte da execução, né? Claro que estrategicamente eu comando todo o negócio nesse sentido, mas assim, primeiro é uma visão mais completa. As mulheres são muito rápidas em leitura de contexto. Elas conseguem ler muito rapidamente. Elas olham aqui, já conseguem dizer, olha, a caneta está lá no canto, aquilo ali a luz está muito forte, o café está frio, sei lá, né? Entendeu? Sim. A gente consegue fazer uma leitura, isso é uma característica muito forte, assim, né? Uma leitura muito rápida do contexto. Dependendo do negócio que tu atua, essa leitura de contexto ela é muito preciosa, porque tu precisa de muito rápido para fazer correção de rota, por exemplo, de alguma coisa que não esteja legal, né? Então, o que acontece? Aí tu consegue, assim, atuar muito rapidamente para fazer as coisas andarem. E também, eu acho que daí tem a visão de olhar o outro com empatia, entendeu? Sabe? É aquela coisa assim, olha, e sem emoção, às vezes tu vê alguém tá com cólica, sabe? Tu tá com uma cólica, não é fácil tu tá cólica, porque a gente, né, já viveu cólica, sabe como é que é, né? Poxa, tu ter isso, ou por exemplo, alguém não tá legal, assim, sabe? Tá num dia ruim, entendeu? Tu consegue ver, se eu for falar hoje com o Ronaldo tá assim, não tá legal, assim, vamos deixar ele num canto ali, né? Só se for, tipo assim, em último caso, assim, vida ou morte, aí a gente, né, deixa ele ali e tal, né, pra ele tá bem com ele mesmo, assim, ou tá mais tranquilo, às vezes a pessoa tá muito atucanada, soberbado, enfim, né? Mas eu gosto de colocar isso porque é interessante que as mulheres elas conseguem ter essa visão assim muito rápida. A liderança é diferente, porque a liderança é muito no detalhe. O que é importante, ela não vai deixar né? Nada pra eu falar. Não vai deixar. Muito no detalhe, e ela trouxe anotado. Ela trouxe anotado. Né? Vai indo. Mas no detalhe, assim, porque fechada contigo aí agora. Depois na edição, daí bota metade da Silvia, metade da Letícia. Né? Mas no detalhe, elas são importantes, assim, no detalhe, porque de entender, assim, o que precisa ser feito. É tipo assim, por exemplo, o que o cliente quer, o que o outro grupo quer, outra pessoa, outra área quer, o que precisa ser feito para atingir ou atender aquilo de maneira consistente, sabe? Quando a gente fala assim, ela entende bem e tal, é detalhista, mas é na consistência, para dar consistência para aquilo. Se alguma coisa não está no caminho, assim, para botar muito rapidamente na rota, tem uma facilidade muito grande e de agregação de grupo, assim, né? Também tem uma facilidade em fazer argumentação. Faz porque eu quero. Não. Por que tu vai fazer? Né? Explica, deixa muito claro e também direciona, assim, né? Depois que eu, particularmente, né, tenho o meu jeitão, assim, bom, beleza, expliquei, tá, todo mundo entendeu, então vamos fazer, não vou nem discutir o tema, né? Vamos lá, vamos tocar, né? Ficha, né? Então, acho que tem algumas outras, entre outras, né? E outra coisa também, a liderança, ela é uma liderança que ela é agregadora. Entende? É muito mais agregadora, assim. Não é um ser melhor que o outro. É um com o outro ajudar no que cada um é melhor.
Acho que isso faz diferença. Não sei se... Desculpe, falei, né, algumas coisas a mais Sobrou aí pouca tal. coisa. Não, mas Vai assim, lá. acho que essa questão da escutativa, gestão Sim. mais humana, Sim, isso né? é forte. A questão analítica, essa que tu falou assim da consistente, lá no detalhe, né? Sim. Então a gente consegue, eu acho que vai no detalhe e volta muito rapidamente. muito rápido, né? porque na verdade são duas lideranças, né? Uma aqui empreendedora Sim. e outra num setor Não, mas corporativo, mas né? Mas Não- quem empreende mas dentro, as né, skills, mas as é skills, a assim, mesma coisa. é bem isso, assim, que eu vejo, essa questão, assim, do detalhismo, da visão analítica, da visão sistêmica. Eu acho que a mulher consegue equilibrar vários pratinhos ao Sim, mesmo tempo sim, melhor do que o homem, nesse sentido, sim. né? E como assim essa representatividade tem impactado assim as novas gerações, né? Principalmente as que estão entrando no mercado de tecnologia, né? Então, se tu tá lá, né? No teu papel de liderança e daí vem uma nova geração. Como ela já absorve já porque tu pega um mercado masculino predominante, né? Aí tu chega a uma liderança feminina. Sim. Como é que essas novas gerações elas têm observado esse impacto? Vou falar assim da minha experiência, né? Hoje, onde eu estou atuando, quando eu cheguei no primeiro dia para trabalhar, só tinha homens. Natural. Né? Não, realmente, assim, dos meus trabalhos, eu vou dizer assim que só teve uma empresa que eu cheguei no time e já tinha uma mulher. Todas as outras empresas que eu trabalhei, eu fui sempre a primeira mulher na área de tecnologia, né? Então, teve um caso, assim, que a pessoa... Eu nem tinha chegado e já tinha dito que não ia responder para mim, né? Eu não vou... né? Já sei quem vocês contrataram, quem é que chega na segunda-feira, e eu não... né? Essa pessoa não tem condições de me liderar. Ok. Mas, assim, no geral, eu sou bem recebida, né? E uma coisa que eu queria comentar... embora a gente fale assim dessa questão do viés, tudo, eu vejo assim muita abertura dos meus colegas, né? Então, por exemplo, se a gente for falar ali de colegas que a gente tem nos grupos ali da Sucesso, né? Eu me sinto muito acolhida, né? Muito respeitada, né? A gente troca muita figurinha, troca muita ideia. Então, vou dar um exemplo assim para vocês, né? Foi organizado um jantar, né, de um grupo de gestores de TI, e aí eu fiquei pensando, né, não vou, porque eu vou ser a única mulher, né, e aí o líder desse grupo me chamou no privado, tu vai ir, né, e aquilo foi um incentivo. Sim, legal, né? Tipo, se preocupou, né? Se importou. Né? Aí eu pensei, ok, vou ir, né, e fui super bem acolhida, tudo, né, então assim, são coisas que tu vê que mesmo eu, com 32 anos trabalhando na área, acostumada a estudar tecnologia, sendo sempre turmas de minoria mulheres, acostumada a entrar em empresas em que eu fui, né, todas, exceção de uma, eu fui a primeira mulher, ainda assim num grupo será que eu vou, não vou, porque eu vou ser a única mulher? Sim. Né? E precisei do incentivo. Então, acho que essa questão da representatividade é muito importante. É muito importante, né? Sim, para romper essas barreiras e também eu até encorajar... queria fazer um gancho, né? Eu sei que não tem tanto a ver com a resposta, mas eu também queria fazer um gancho do papel, né, dos homens nesse processo, né? De ajudar a abrir portas, ajudar a estender a mão, entendeu? Porque eu acredito, né? Eu conheço, tenho vários colegas, né, meus pares, que não têm nenhuma dúvida, né, da competência ou não das mulheres, né? Mas é importante também a gente ter essa abertura, né? Abrirem essas oportunidades também e abrirem esse espaço, né? Eu tenho 36 anos de mercado e eu vou te dizer, eu particularmente, eu tô falando do meu caso, Claro. eu não me importo, eu não tô nem aí com isso, se tem espaço ou não tem. Eu vou lá e faço o caminho. Isso é uma característica muito pessoal. Assim, por exemplo, eu tive uma vez uma reunião, essa é clássica, essa eu tenho que contar porque é super clássica. Uma vez eu trabalhava numa empresa, eu era gerente de uma área
que atendia o maior cliente daquela empresa. Quando eu comecei com o cliente, o faturamento era R$30 mil por mês. Em 3 meses era 150 mil. Olha só, né? Então, poxa, super legal, né? Então, naquela época e tal, né? Que negócio e tal, né? significativo. Isso faz muitos anos, assim, antes das soluções. E aí, um dia eu estava com o diretor lá da América Latina desse cliente, ele me mostrou todo o planejamento estratégico da América Latina. Ele disse assim, porque já estava trabalhando lá, sei lá, quase 2 anos, assim, 2 anos com esse cliente. Eu atendia só aquele cliente, era um cliente muito grande. E ele disse assim para mim, olha, vê quais são os projetos que vocês podem fazer e a gente vai fechar com vocês. Ele falou assim, fiquei feliz, né? Vou levar lá, vou pro meu VP, né? Era vinculada no VP da empresa. E cheguei toda feliz numa reunião que eu tinha, com, tipo assim, como se fossem os gerentes, aqueles, né, todos. E eu disse, eu tenho uma coisa bem legal para apresentar. E fui falando lá no início, dizendo assim, né, é legal a gente conhecer o planejamento, fazendo a introdução para mostrar, né, tudo, né. Eu estava felicíssima, né. Vou fazer o planejamento estratégico, é legal, o cliente tem o seu planejamento estratégico e tal, é legal tu mostrar isso, né, e tal, né. Ele mostrar para ti e tal. E quando eu ia falar, o VP olhou para mim e disse, imagina se o fulano de tal, que era um grandão, assim, ele disse, ele ia mostrar o planejamento estratégico para ti. Ele falou isso para mim. Eu peguei, olhei para ele, fechei meu notebook e disse assim, então eu não vou mostrar, já que eu não tenho planejamento estratégico, né, do cliente, eu não vou mostrar. E ele ficou assim, o quê? Foi aquele silêncio assim, na sala, né? Eu levantei e saí. Não tô nem aí, né? Não tô nem aí, não acho certo, assim, foi uma atitude muito infeliz, né? Mas tudo bem, né? Tipo, legal, porque daí eu vi que não era o lugar que eu tinha que estar, né? Te incentivou, também, né? Me incentivou, né? Evoluir, né? Te incentivou para solucionar. Né? Mas enfim, né? Foi logo depois, assim, na sequência, uns 4 meses depois, por aí, eu botei a solução no ar. Enfim, e aí construí um negócio e tal, né? Mas eu não tenho assim, eu acho que às vezes a gente gera muita expectativa nos outros. Os homens têm que fazer, tu tem que pensar, tem a situação da pessoa vendo um legal, não sei o quê. Eu acho que quando a gente incentiva as pessoas elas se empoderarem, elas olharem referências e tal, e se empoderarem, elas vão construir o caminho. Porque se elas ficarem esperando naquela expectativa dos outros fazerem alguma coisa, sabe? Eu nunca vi, a partir dos outros fazendo alguma coisa realmente acontecer contigo, assim. Eu, pelo menos, nos meus anos todos de história, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que motivar e dar exemplos. Por exemplo, eu acho legal, tem a Camila Rendes, filha do Thiago, né? Que ele é do CEO do Grêmio, né? Sim. E tal, né? A menina tem 15 anos. Ela fez um projeto de RFID bem legal, de crachás e tal, para ter reconhecimento e tal. Poxa, e ela está concorrendo em várias instâncias, inclusive mundiais. Olha, a menina tem 15 anos, 16 agora. Poxa, olha só. Né? E ela olhando as mulheres, ela falou assim, a mãe dela falou comigo outro dia, que a gente estava num evento aí, né? Estávamos todos num evento, e ela falou assim, que legal, olha as mulheres assim. Eu disse, se elas podem, eu também posso. Entendeu? E ela está indo, entendeu? E eu acho isso bem bacana. Eu quis mencionar porque eu acho que é importante, que é uma menina que está na escola e que estudou e teve uma ideia e tal, né? Então, eu sou muito disso, e que tem assim, todo o né? incentivo em casa, né? Em casa. Mas ela tem referência. Mas, assim, ter ou não ter o incentivo, se a gente sabe que tem diferenças, né? Tem famílias que vão ter, tem famílias que não vão ter, né? Mas pegando, então, esse gancho, assim, né? Tu tá falando, né, da juventude e tal, né? De futuro e conselhos, tá? Então, quais tendências que vocês enxergam como oportunidades para ampliar a participação feminina na tecnologia? O que poderia ser uma tendência ou eu algo acho que... assim, claro, se a gente falar de tecnologia, tipo, a gente tá hype, né? Tecnologias inteligentes, né? Inteligência artificial, enfim, né? Tu tem um monte de tecnologias aí no mercado e várias soluções que são legais, isso é o hype, né? E vão vir outros, né? Mas é sempre bom estar olhando. Mas eu acho que talvez aquela questão de tu ter um desenvolvimento
focalizado mais no teu soft skill. A gente fala hoje das power skills, né? Que é o soft skill, hard skill, mais o uso de tecnologias inteligentes. Tu ter tudo isso, né? A gente sabe que só o hard skill, né? Tipo assim, por exemplo, se eu sou um gerente de projetos, eu tenho que saber fazer um cronograma, né? Então, se eu não fizer então isso é um problema, né? 5 anos na Tem faculdade. que saber negociar, se relacionar. Né, e tal, né? Mas tem todo esse, né? Eu acho que esse desenvolvimento do soft skill, porque tu vai precisar disso em qualquer carreira, independente que seja de tecnologia, né? Então, saber se colocar no lugar dos outros, saber fazer uma leitura de contexto, entender como que a empresa funciona e como são as relações entre as pessoas. Por exemplo, quando tu vai te relacionar com o mercado, às vezes, por exemplo, tem eventos que são gratuitos, que tem acesso. Poxa, o próprio grupo, né, Mulheres, tem vários eventos, a gente incentiva, ou lugares. Outro dia, eu fiz uma palestra lá no Dom Bosco, um tempo atrás, né, que foi pelo grupo até, né, com a Adriana Scherer, né, lá e tal. E aí foi legal que eu, né, palestrei lá falando um pouco sobre a minha carreira em relação para as turmas de tecnologia. E aí foi legal, assim, porque depois vieram alguns me acessar no LinkedIn e tal, né? Deixei lá meus contatos e tal, perguntando, tu sabe onde é que eu posso me inscrever para um estágio? Era gente que estava no primeiro, segundo, terceiro semestre. E aí, poxa, eu procurei com algumas pessoas, tu sabe disso, aquilo, aquele outro, né? E passei lá uns links, incentivei, tomara que dê tudo certo. Passei o currículo para algumas, né, para alguns lugares ali e tal, que de repente podem contratar ou ver oportunidades e tal, né? Então, eu acho que esse movimento, tu entender assim, tem muita coisa acontecendo no mercado e tu não pode achar que, por exemplo, tu vai ser um mago da IA, entende? Na sequência, assim, né? Pode até ser, né? Mas, assim, procurar várias coisas que o mercado tem e olhar pessoas que podem te ajudar no sentido de te conectar. Essas conexões, elas são importantes, que elas vão fazer muita diferença para te crescer, sabe? E independente da área que tu for escolher, porque tecnologia é um detalhe. Todo mundo aprende, entendeu? A usar, a implementar. Sim, e usar tal, a tecnologia né? É fácil. É fácil, né? O problema é a atitude, né? Porque a gente está falando de atitude, né? Como é a tua atitude em relação a isso? Aprender, ir atrás e tal, né? Por isso que eu acho que eu bato muito nessa coisa, assim, a gente tem que incentivar as pessoas, elas, sabe, também construírem, assim, né? O caminho, sabe? Eu acho que a gente tem facilitadores, né? Mas se a pessoa não der o passinho, não vai ter alguém que vai pegar pela mão e fazer ela fazer, entendeu? Isso não acontece. Quando a gente me perguntou sobre tendências, né? Sim. Duas coisas que me ocorreram, né? Principalmente desde a pandemia, né? A gente passa a ter um modelo de trabalho home office, um modelo híbrido, né? Então, eu acho que esse modelo de híbrido de trabalho, equipes, né, diversas, espalhadas, né, aí em qualquer lugar, né, porque aí, quando a gente passou para esse modelo, eu acho que traz desafios maiores para a liderança, né, então eu acho que é uma onda boa para as mulheres, né, pensando que a gente acabou de falar, né, de todos os pontos que a gente enxerga que são relevantes e né, significativos das mulheres na liderança, eu acho que é um caminho bom para as mulheres, porque eu acho que traz mais desafios de liderança e são desafios que eu acho que combinam com aquilo que a gente falou sobre a capacidade das mulheres liderar, né? E um ponto que eu ouvi num desses nossos painéis, né, do Mulheres na TI, hoje quando a gente fala, por exemplo, de a gente fala muito de o que a generativa faz? Responde perguntas, né? E aí tu tem que fazer um bom prompt, né? E aí, se a gente for pegar, né, estatisticamente, quem é que escreve melhor, quem é que pergunta melhor, quem é que melhores perguntas com mais níveis de detalhe, né? A gente normalmente atribui isso a uma característica feminina. Assim como normalmente a gente atribui a parte de raciocínio lógico e numérico a uma característica mais masculina, né? Então, se a gente parar para pensar que a IA depende muito de um prompt bem elaborado, né? Tem ali uma oportunidade também, ali, pensando em usar esse hype a favor, né? E deixa eu te pegar, Letícia, aqui, que conselhos você daria para as meninas e mulheres que querem entrar nesse universo, mas ainda tem receio? Tem uma história aí, né, que tu contou, né? Então, que conselho tu dá para... Primeiro vai mesmo com medo, né?
Primeiro ele vai com medo, mas assim... Não importa, né? Né? Vai mesmo assim, né? Vai mesmo assim. Mas assim, eu posso falar a partir daquilo que eu vi que deu certo para mim, né? Eu acho que tem que estudar bastante, como qualquer área, né? Tem que gostar, tem que gostar de aprender. Então, é uma área que cada vez está com uma velocidade de mudanças, né? Cada vez mais exponencial. Então, é alguém que não é conformado, né? Tem que ser alguém que seja curioso, né? Então, estudar bastante, aproveitar as oportunidades, cuidar do seu networking, que a gente falou, né? De aproveitar, tem muito conteúdo, né? Se a gente parar para pensar, né? Esses dias eu fui contar sobre... Eu fui contar minha linha de vida, né? Pro time, né? Então... E aí eu ia assim, bom, neste ano, quando eu comecei essa TI, tinha alguns da sala que não tinham sequer nascido, né? Então... É brabo, né? Acontece. Vai acontecer cada vez mais agora. Né? Então, assim, próximo, poxa, as dificuldades que nós tivemos, né? De estudar tecnologia antes da internet, antes da IA, antes de tudo, né? Então, assim, nossa, tem muita oportunidade, né? Eu acho que aí eu concordo bastante com a Silvia dessa questão, assim, de ter atitude para tomar as rédeas, para mergulhar de cabeça, sabe? Desenvolvendo sempre esses dois pilares, né? Soft skill e hard skill. A gente sabe que muitas vezes, a maioria das vezes o profissional, o que a gente mais avalia no processo seletivo, né, mais tangível, é a hard skill, mas nós sabemos que a maior causa dos desligamentos é a soft skill. Exatamente. Né? Então, não dá para esquecer disso, né? Então, tem que beber aí de várias fontes, né? Pesquisando, aproveitando as oportunidades, se puder entrar em programa de mentoria, né? Participando de eventos, né? É o que eu recomendaria para quem quer começar. E tu, Silvia? Eu acho que eu acho que é aquela conheça-te a ti mesmo, eu acho que é importante. Constrói o teu próprio caminho, né? Porque quando a gente joga muitas expectativas nos outros e nas coisas no mundo, assim, a tendência é a gente se frustrar e daqui a pouco as frustrações elas acabam enterrando um talento que tu tem. Todo mundo tem um talento dentro de si. Todo mundo é excelente em alguma coisa, sempre. Sempre vai ter. As pessoas têm talentos, né? E, enfim, né? Eu, por exemplo, eu sei qual é o meu talento e qual que não é também, né? Então, particularmente, tem que saber assim, o que sabe fazer então, bem e o que não sabe fazer então, nada né? bem, né? Então, nesse caminho aqui não vai rolar, né? Não vai dar certo, né? E eu acho que quando tu confia, assim, acredita em ti mesmo, né? Tu voa, e tu voa em qualquer direção. Porque tu vai atrás, tu vai buscar, tu vai fazer as coisas. Claro, vão ter portas que vão se abrir, tem portas que vão se fechar, né? Mas não vai fazer diferença, porque tu sabe o que tu quer, né? Tu sabe onde tu quer chegar, as coisas que tu quer, né, construir. E à medida que as pessoas percebem que tu é alguém que vai atrás, que se importa, que se importa com os outros, que se coloca no lugar dos outros, que entrega as coisas com tudo que tu faz, entrega com consistência, se preocupa com isso, tu se importa em não impactar os outros, ou se vai impactar, avisar os outros, sabe? São coisas que parecem tão pequenas, mas é isso que faz alguém subir na carreira, assim, né? Então, uma vez, só fazendo um pequeno à parte, assim, né? Uma vez um menino me perguntou numa faculdade como ele fazia para subir rápido, assim, né? Muito rápido. Olha, né? só de elevador. Essa era a dica número 1. E a número 2, né, que eu falei para ele, eu disse assim para ele. Só de elevador, meu amigo. Ele tava, sei lá, ele falou assim, eu tô, sei lá, tipo, há 6 meses na empresa, né? Ele falou, eu disse, eu vou te dar uma dica, assim, né? Que foi o que eu fiz, que eu acho que funcionou, pelo menos para mim funcionou, né? Vai e entrega tudo que tu fizer com excelência. Mas tudo. Não é uma... Até, sabe o nome de um e-mail quando fala agenda? Por exemplo, eu lido com todas as coisas da empresa. Se alguém me manda um e-mail com o nome de... O texto lá do e-mail dizendo o e-mail, o que é? Um e-mail não, tipo uma agenda, uma marcação de uma agenda. Com o título de agenda, mas com quem é? Quem é essa pessoa, né? O que eu tenho que fazer? Não sei nada disso. Tu vê que a pessoa não se preocupou contigo, né? De tu né? Por exemplo, né? Então, assim, até isso, sabe? Nos detalhes, tu entrega sempre com excelência. Né? Exatamente. Tu entrega na excelência, o que vai acontecer? Cada vez mais as pessoas vão querer trabalhar contigo.
Por quê? Porque tu entrega e porque tu se preocupa com elas. Elas sabem que elas podem colocar uma coisa na tua mão e se tiver algum problema, tu vai levantar a bandeira na hora certa, tu vai avisar, tu vai se preocupar que aquilo não vai estourar, mesmo que estoure, se tu não sabe resolver, tu vai trazer para a mesa para todo mundo discutir o tema, por exemplo, né? E à medida que tu vai fazendo isso, tu vai crescendo dentro da empresa, porque as pessoas vão querer trabalhar contigo. E aí, aí tu vai ter acesso a clientes, a executivos, tu vai subindo dentro da estrutura. Então, a estrutura vai te puxar rapidamente, Sim, sem fazer força, né? Então, acho que essa é a sacada, assim, né? Porque essa geração mais nova tem muita pressa, né? Tudo Sim, naquela né? velocidade lá das redes sociais, do Sim. TikTok, tudo rápido, né? E eu também acrescentaria isso, assim, essa questão, assim, faz o que tu tem para fazer hoje, faz bem feito. Sim. Dá o teu melhor, Sim. né? Então, assim, planta, né? Sim. Planta, rega, planta, rega e depois colhe, né? Olha, se der certo o tempo, vai colher. Tem que ser no tempo certo ainda para colher. Então, assim, é importante dar tempo ao tempo e aproveitar todas as oportunidades, né? Às vezes não é uma... Porque, vamos lá, quem de nós consegue passar o dia inteiro só fazendo o que gosta? Ninguém consegue, né? não existe. Só que a gente tem que ser excelente em tudo. A gente tem que ser excelente, né? Inclusive, naquilo que a gente não gosta de fazer. Né? E aí, quanto mais tu entrega com valor, mais tu resolve o problema dos outros. Sim. E resolver o problema dos outros é o teu valor, né? Sim. As pessoas passarem a te procurar para resolver um problema, significa que tu tá no caminho certo. Porque elas acreditam em ti. E isso pode ser um acelerador. Então, às vezes, tu pode subir na tua, sei lá, no teu caminho muito velozmente, né? Mas depende, né? Depende de ti. Mas, gurias, então, assim, ó, a gente tem que chegar ao fim, né? Parece que vai, né? Agora, se não deixar, a gente vai longe aqui. Vai, né? Então, tem um momento agora no Jabá Pessoal, né? Falar das redes sociais aí, LinkedIn, né? Enfim, para quem nos assistiu aí, né? Seguir vocês, né? Se inspirar na história, se conectar. Silvia? Meu LinkedIn é Silvia Somenzi. ZI no final, Somenzi. E é isso. Letícia? O meu LinkedIn é Lê Araújo no final. Lê Araújo. É a rede profissional que eu uso lá. Excelente, tá? Tá excelente. Então, pessoal, esse Adentro Labs está chegando ao fim. Hoje falamos sobre os desafios, conquistas e caminhos possíveis para amplificar a presença feminina na tecnologia. Obrigado, Silvia e Letícia, por compartilhar as suas histórias e visões. Este e os outros episódios do Adentro Labs estão disponíveis no perfil da Adentro no YouTube e nas principais plataformas de áudio. E você não pode perder os próximos episódios do Adentro Labs, nos quais teremos muitos conteúdos sobre negócios, inovação, empreendedorismo e, claro, tecnologia. Muito obrigado por nos ouvir. Para saber mais sobre Adentro e nossas soluções, visite o nosso site adentro.com.br e acompanhe a gente nas redes sociais. E até o próximo episódio do Adentro Labs.